Meus amigos, a Rússia pode estar espionando o Brasil. Essa é uma história de espionagem, sim, porque a Marinha Brasileira alertou que monitorou por uma semana um navio russo suspeito de espionagem na costa brasileira. O navio é o Yantar, ou Intar, como diziam os russos, Intar, que foi acusado, já no passado, de fazer espionagens na Europa e nos Estados Unidos. Este navio é equipado com altíssima tecnologia de espionagem, sim, e já esteve presente aqui nas águas do Atlântico, quando da tragédia do submarino argentino Ara San Juan. O submarino Ara San Juan foi dado como desaparecido no dia 15 de novembro de 2017. E passou-se o tempo, o navio foi dado sim como um caso perdido, vamos dizer assim. O navio teria explodido, matando 44 pessoas a bordo, o barco, o submarino. Bem, acontece que ninguém encontrava o navio. Passaram-se 6 meses e o navio não era encontrado. E lá estavam várias ajudas de outros países, vários barcos ajudando nas buscas, como Estados Unidos, Chile e até mesmo a Rússia. Na época, foi dado com destaque pelo Jerusalem Post a participação da Rússia na busca pelo submarino argentino. A matéria dizia: a Rússia foi a última marinha a oferecer ajuda voluntária, enviando um navio de pesquisa oceanográfica à medida em que a operação passava do resgate para a recuperação. O ministro da Defesa da Rússia disse que o Intar estava saindo da costa oeste da África sob a ordem do presidente Vladimir Putin. Bem, mais ou menos nesse período, a imprensa ou alguns veículos da Noruega informavam, com um certo escândalo, que águas europeias eram espionadas por um navio russo de alta tecnologia. Algum tempo depois, um navio russo localizado próximo à Europa partiu para a região da Patagônia para ajudar nas buscas do submarino argentino desaparecido. Bem, o navio russo ficou lá na região por um longo tempo, até que foi dado como desaparecido, foi dado como impossível encontrar vida a bordo do navio. A Rússia e todos os países que ajudavam voluntariamente nas buscas deixaram de buscar e entraram as empresas oceanográficas de pesquisa para encontrarem o navio mediante um contrato com o governo argentino. Foram muitas as empresas que se ofereceram para encontrar o submarino. Bem, foi feita uma licitação e a licitação demorou um longo tempo para ser resolvida, para ser decidida. Nesse longo tempo, uma das solicitantes era uma empresa de pesquisa oceanográfica venezuelana, muito bem equipada, por sinal. A matéria chamou bastante atenção pelo estardalhaço que o CEO dessa empresa venezuelana fez ao levar o seu barco para as águas argentinas. A matéria saída no La Nación, no dia 29 de abril, dizia o seguinte: Hugo Marino, representante dos serviços eletrônicos aquáticos da Venezuela, uma das empresas que apresentou a sua proposta ao governo para localizar o submarino Ara San Juan, expressou sua convicção de que os navios que participaram da operação passaram 100 vezes sobre o submarino e não conseguiram detectá-lo. Não é, disse o CEO da empresa venezuelana, não é que as marinhas dos Estados Unidos, Inglaterra ou Chile, aqui ele não cita a Rússia,
tenham cometido um erro. O que aconteceu é que eles não colocaram os equipamentos certos na água. E, portanto, sem os equipamentos certos, passaram mais de 100 vezes sobre o submarino e não o encontraram. Com isso, o CEO da empresa venezuelana estava dizendo também que ele sim tinha os equipamentos corretos para a procura do navio, do submarino argentino. A matéria continuava dizendo, portanto, que o empresário venezuelano explicou que a sua proposta previa o uso de um veículo autônomo subaquático capaz de atingir profundidades de até 4.000 metros em uma área de 1.600 milhas náuticas. Bem, o problema também é que era já próximo, já estavam as águas muito frias. Aliás, naquela região as águas são frias, mas aproximando-se do inverno, a temperatura baixava ainda mais e, portanto, muitas empresas foram deixando de requisitar ou de buscar o contrato com o governo argentino. Ficou no final da história 2 empresas disputando a licitação. Uma empresa americana, que já havia participado das buscas do avião da Malaysia Airlines, que havia desaparecido anteriormente, e a empresa venezuelana. Pois bem, no dia 28 de maio de 2018, o La Nación deu a seguinte matéria: ministro da Defesa argentino adiou hoje a definição da empresa estrangeira encarregada de buscar o submarino Ara San Juan, que desapareceu há mais de 6 meses com 44 tripulantes. A comissão que deve dar o veredito levará entre 1 semana e mais de 10 dias, o que aprofundou o mal-estar dos membros dos familiares da tripulação do Ara San Juan. Ao mesmo tempo, cresce a incerteza entre as empresas Aquatic Electronic System, a venezuelana, conduzida pelo venezuelano Hugo Marino, e a Ocean Infinity, americana, que havia participado das buscas do avião da Malaysia Airlines. Ambas as empresas chegaram à instância final do processo de seleção e aguardam a definição. Bem, o que dava qualidade ou competência à empresa venezuelana a participar até o fim da licitação com uma empresa americana era justamente a capacidade dos seus equipamentos para esse tipo de pesquisa em águas profundas. São equipamentos, agora atenção, equipamentos equivalentes ao que faz parte do conjunto tecnológico do navio russo, o INTAR, detectado como espionando a costa brasileira pela Marinha. Pois é, a Venezuela e a Rússia não é de hoje, fazem negócios na área militar e na área de alta tecnologia. Pois é, o interessante dessa história é que o navio venezuelano, que ficou ali na região por muito tempo porque estava esperando a licitação, acabou, de certo modo, tomando o lugar do Yantar, o navio russo, com os mesmos equipamentos e a mesma condição de espionagem. Pois bem, agora esta notícia. A notícia foi dada por vários sites de imprensa, mas aqui no DefesaNet diz o seguinte: a Marinha brasileira monitorou durante 1 semana um navio russo de pesquisa e inteligência suspeito de espionagem na Europa e nos Estados Unidos. O sinal de alerta foi aceso no último dia 10, quando o Centro Integrado de Segurança Marítima no Rio de Janeiro detectou o Yantar, uma embarcação de tecnologia avançada de sensores, dentro da zona econômica exclusiva do Brasil. Logo após um primeiro contato, o navio sumiu do monitoramento, levando à hipótese de que o equipamento AIS
que permite a sua localização tenha sido desligado. Uma operação de patrulha do navio foi imediatamente desencadeada. No fim da tarde de domingo, dia 16, um helicóptero da Marinha e um avião da Força Aérea Brasileira localizaram a embarcação a 50 milhas das praias do Rio de Janeiro, isso é, a 80 quilômetros das praias cariocas. Numa primeira abordagem, a tripulação russa não atendeu às chamadas. Não deram sinal de querer colaborar com a Marinha Brasileira. Depois, deu resposta evasiva à pergunta sobre o trabalho que realizava. O barco, nesse momento, já estava próximo do litoral fluminense, numa área de cabos submarinos de internet, atracando na noite do dia 18 no Porto do Rio, onde deve ficar até o fim de semana. Bem, agora a pergunta. O que fazia o INTAR nas águas brasileiras? O que fazia ali muito próximo onde passam os cabos de internet praticamente de todo o Brasil, que interligam todo o Brasil, o sistema de cabos óticos submarinos. O que fazia ali um navio com tantos sensores? Bem, de onde vem esse navio propriamente? Ele teria deixado as águas da Patagônia para lentamente fazer uma pesquisa, digamos assim, uma escuta em toda a costa, todo o litoral brasileiro? Bem, é uma pergunta. Pode ser que sim, pode ser que não. O fato é que há muito que esclarecer. Mas o mais interessante de tudo isso é que navios também venezuelanos que partiram, ou pelo menos dessa empresa que eu citei há pouco, venezuelana, que partiram para o sul da Argentina, passaram também muito próximos aqui às nossas praias, com os mesmos sensores do INTAR. Pergunta: há quanto tempo nos estão espionando os russos e os venezuelanos? Porque isso hoje, depois da divulgação da Marinha, é muito pertinente que tenha assim acontecido. É muito pertinente que se pergunte: há quanto tempo Rússia e Venezuela nos tentam espionar? E por quê? Bem, nós sabemos que a situação está ficando muito complicada para o lado de Maduro. E isso envolve diretamente a Rússia num conflito que já está sendo anunciado no Oriente Médio. O conflito no Oriente Médio é em relação ao apoio que a Rússia dá à Síria. A Rússia assenhorou-se da Síria. E aqui a mesma coisa em relação à Venezuela. A Rússia é senhora absoluta hoje da Venezuela. Pois é, só que nem todos estão felizes com isso. Menos ainda os Estados Unidos, que já disseram para a Rússia abandonar a Venezuela. Bem, nesse caso é preciso saber qual é a posição do Brasil em relação à Rússia. Em que medida o Brasil preocupa a Rússia e por quê? O que está vindo por aí? Ainda não sabemos. Mas quando navios russos ou venezuelanos espionam as nossas costas, é porque, como dizia minha avó, tem coelho nesse mato. Até depois.